E o Flávio enlouquece. Num dia ele fala em bomba atômica, no outro dia ele fala em subserviência obrigatória, e depois ele ainda consegue fazer uma postagem nas redes, e eu vou começar colocando aqui a postagem do Flávio de hoje. O Flávio parece que está tendo, assim, sei lá, eu acho que ele recebeu alguma missão do pai, não tem outra explicação. Ele bota isso aqui: todos nós sonhamos com a volta à normalidade no Brasil. Isso passa inevitavelmente por uma anistia ampla, geral e restrita. Lembre-se que empresários foram perseguidos, tiveram contas bancárias bloqueadas, alguns até presos por uma conversa privada de WhatsApp. Não podemos continuar vivendo num país onde até discussão com o ministro do STF no aeroporto vira atentado contra a democracia. Não estamos numa democracia plena, não quero deixar esse Brasil para as minhas filhas. Bom, então vai embora com as tuas filhas, cara, tá? É simples. E se o país que tu quer é o país governado pela tua família, não vai rolar, tá? Não vai rolar. Então já começa por aí. Mas indo de baixo para cima, o cara dizer que nós não vivemos numa democracia porque nós temos mecanismos de controle ao ódio. Não, então para aí, vamos botar os pingos nos is. Não existe um único modelo de democracia e não existe uma única concepção de democracia. Não, não existe. Agora, não é democracia que vocês questionam, meu caro Flávio Bolsonaro. Não. Vocês questionam um dos aspectos da democracia, um dos principais aspectos da democracia, mas não o único, que é a liberdade de expressão. E vocês questionam a liberdade de expressão porque vocês defendem a liberdade de expressão que existe nos Estados Unidos da América, que é a liberdade de expressão total e irrestrita. Há minhas dúvidas se é realmente, mas ela é no que diz respeito a propagar ódio. Ela permite propagar o ódio, ela permite sair na rua com uma suástica nazista tatuada no braço ou abraçado numa bandeira, né, do nazismo. Então, isso não vai acontecer. E não importa se a Big Tech é uma empresa estadunidense, ela dentro do território brasileiro vai ter que cumprir a legislação brasileira. Então, começa a enlouquecer nessa circunstância de que nada pode falar e começa a dar como justificativa para corrigir o percurso uma anistia ampla, geral e restrita. A anistia tem um significado. Amplo, geral e irrestrito, entenda-se: liberem meu pai, não prendam meu pai. É isso que significa no geral e restrito e no amplo. Então, os filhos começam a entrar em campo com uma única intenção: evitar a prisão do pai. Somente. Agora, por outro lado, e é importante que se diga, a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos não é exatamente aquilo que muitas vezes nós do campo progressistas falamos. Ele não é o cara que não é ouvido. Ele não é o cara que não fala com ninguém. Não é porque na posse do Trump ele não estava na sala principal que ele é um cara que ninguém dá ouvidos. Não, não, não. Eles dão ouvidos sim. E foi através dessa subestimação que se fez em relação a ele que as coisas pioraram de alguma forma. Então, os filhos do Bolsonaro estão com uma missão dada pelo pai: não deixem me prender, porque se me prenderem, depois vocês serão alvos e serão alvos mais fracos. A gente está diante de uma situação, no mínimo, curiosa, que pode se transformar em algo muito interessante para nós. Mas se nós não ficarmos vigiando permanentemente, as coisas podem complicar. Muito. Porque eles não usam ética, eles não usam moral, eles não usam os limites éticos para articular o que eles precisam. Não, eles usam todas as armas que eles puderem usar. Nós temos que acelerar o processo de regulamentação das Big Techs, das redes, acelerar esse processo, não deixar que haja um retrocesso em relação a isso, e aí sim ver essa corja toda indo presa e as redes não permitindo que eles construam mais impérios de forma à la vontade, sem nenhum tipo de punição. O que o Trump vai fazer em relação a isso? O Trump não sei, mas que ele vai receber o recado: respeite a nossa soberania. Isso ele vai receber, Pedro. Exatamente.
Alguns chats aqui, Neide Camelo, Goiânia, Goiás, 21 graus, melhora, Viário. Neide aqui pra vocês. Pessoal desejando melhoras pra você, meu querido. Obrigado, gente. A Noemi Rueda mandou pra gente. Boa noite, meus queridos. Eu tô olhando no outro computador que eu tô gravando o corte, tá, gente? Boa noite, meus queridos de Bauru. 18 graus. Tá frio. Tá frio, tá frio, tá frio. E o Roberto Moura falou aqui: sociopatas não respeitam as leis, não respeitam as regras do jogo. É isso mesmo, Viário? Quem não respeita? Os sociopatas. Sim, eles jamais vão respeitar as regras do jogo, até porque eles entendem, a partir de um processo até narcísico, que as regras do jogo são eles que fazem e que o jogo é eles próprios. Então, realmente, não vão obedecer. Vai ser interessante quando houver a regulamentação de fato das redes sociais. Eu acredito que no primeiro momento vai haver uma bagunça muito grande, porque eles não sabem atuar de outra forma, eles não sabem atuar nos limites. Então a gente vai ter aí um griteiro maior do Malafaia, um griteiro maior dos filhos do Bolsonaro. Isso tudo vai acontecer. Agora, se nós temos que, por um lado, regulamentar as redes, nós temos que, por um outro lado, discutir as emissoras de televisão. Não estou falando em regulamentar, porque as emissoras já têm a sua legislação. Mas a gente precisa discutir. E por que nós temos que discutir? Por uma questão muito simples. Concessões públicas não podem simplesmente falar absurdos sem serem expostos, falar absurdos sem serem questionados. E aqui agora eu convido a nossa comunidade a assistir talvez o absurdo da semana. Talvez o absurdo da semana ou do mês. Bolsonaro, depois de ter feito a sua fala no Poder 360, que a gente vai olhar ao longo dessa live, né? Ele se declarou pro Trump e coisa, mas depois que ele sai do Poder 360, ele vai na CNN Brasil. Uhum. E na CNN Brasil, ele recebe, primeiramente ele está falando ali, respondendo, mas depois ele recebe uma pergunta que eu vou deixar vocês acompanharem e verem para depois a gente comentar, porque é uma pergunta que tinha que perguntar para repórter depois, né, para jornalista. Tá, mas e aí? Perdemos total noção, então. É isso mesmo que tu perguntou para um ex-presidente em vias de ser condenado? É isso que tu perguntou? Mas isso não vai ser feito porque a CNN cumpre esse papel. Vamos acompanhar aqui. A ditadura criminosa de guerra do mundo todo. Agora, o Trump não gostou, obviamente, e houve sanção, a sanção também em função disso, quando ele vai para a Rússia, no dia da vitória, em vez de estar no aterro do Flamengo, vai lá no dia da vitória, está ao lado do Putin, com ditadores e criminosos de guerra ao seu lado. Você quer o quê? O Brasil se afastou dos valores americanos, o Brasil está ao lado da ditadura, o Brasil está ao lado de terroristas. O que pode sobrar para a gente? Isso que está acontecendo. Querem me culpar. Eu estou taxando o Brasil? Eu estou vibrando com taxação? Não. Agora, o Brasil tem como chegar à solução disso. O Trump está mostrando o que ele quer. É só o Brasil fazer. E nós todos queremos. Presidente. Eu espero que... Bom, até aqui o Bolsonaro está sendo apenas mais do mesmo no sentido do puxadinho dos Estados Unidos. O Trump está dizendo o que ele quer. Nós perdemos os valores americanos. É ótimo isso, né? Nós perdemos os valores americanos. Tá? Até aqui, então, ele está se colocando como aquele que é subserviente aos Estados Unidos. Vítima. Mas agora vai vir a pergunta que eu confesso que eu até olhei para o meu bolso aqui antes da live, não sobrou um butiá. Nada. Me caíram todos os butiá do bolso na hora que eu ouvi essa pergunta. Vamos lá. O dia 1º de agosto, né? Isso seja resolvido. Presidente, a Juliana tem uma pergunta também para fazer, Ju? Nessa mesma linha, se a gente tem uma dificuldade de articulação do presidente Lula, não seria o senhor essa ponte para pedir ali ao presidente Trump que volte atrás, que recue, ou o Eduardo Bolsonaro? O senhor pretende conversar com o presidente Donald Trump? É isso que vocês ouviram. Exatamente isso. Ela perguntou se, diante das dificuldades de negociação do governo brasileiro com o Trump, se não seria ele, Bolsonaro, com o presidente dos Estados Unidos. Não é mais país, é a turma da Zona Norte, do desenho do Luluzinho e da Bolinha.
Da bolinha, da Luluzinha e do Bolinha. Lembrando quem é dono da CNN, né? Que é o Rubens Menin da MRV e o João Camargo do Grupo Esfera. O Grupo Esfera que faz os encontros da galera do Centrão. Eu acho que essa pergunta não é ocasional, Viaro. A Fábia Alves aqui, será que eu tô ouvindo isso? Caralho, tá ouvindo isso mesmo. E nós vamos ouvir mais, vamos ouvir a resposta dele agora. Diante de vários setores aqui reclamando desse tarifaço? Eu vou acrescentar. Olha, me deu o passaporte. Peço perdão. Me restitua o passaporte que eu converso.